vizinhança aberta e restrita, o 1 pertence a esse conjunto? Não, não pertence. E há algum outro elemento de A aqui dentro? Não. Vamos pensar o meio. O meio é ponto de acumulação de A? Não é. Ah, meu Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, olha aqui. Essa vizinhança aberta e restrita de um meio, ela contém ponto de A? A vizinhança aberta e restrita. A vizinhança aberta e restrita de um ponto é o intervalo aberto que o contém, menos ele. Essa é a vizinhança aberta e restrita dele. Essa vizinhança aberta e restrita de um meio contém algum ponto de A? Então o meio não é ponto de acumulação. Me responda, eu consigo me aproximar de um meio por números do conjunto A? Eu consigo me aproximar de 1/3 por números do conjunto A? Está aqui 1/3, um meio está bem distante, é o primeiro mais próximo, depois está 1/4, é o outro mais próximo do outro lado, depois todos os outros estão daqui para cá. Então, nenhum número, se você continuar nessa toada, 1/4 é ponto de acumulação do conjunto A? Não, 1/4 está aqui, 1/5 está aqui, ó. Os outros estão para cá e os outros estão para esse lado. 1/4 é ponto de acumulação de A? Não, 1/4 pertence ao conjunto A, mas não é ponto de acumulação dele. Por quê? Porque essa vizinhança aberta e restrita de 1/4 não contém elementos de A. A intersecção dessa vizinhança aberta e restrita com A é vazia. A definição é bem clara. A definição é clara. Um ponto, um número real P, é ponto de acumulação do conjunto A quando qualquer vizinhança aberta e restrita dele contém pontos de A. Isso significa essa diferença, essa interseção ser diferente do vazio, qualquer que seja a vizinhança aberta, V de P. Isso não se aplicaria em E2, porque em E2 o conjunto inclui mais termos, né? Como é? Não é isso. Não é isso. Não é isso. É para ser ponto de acumulação, é isso aqui, você tem que ler isso aqui. Esse o entendimento. Eu preciso poder me aproximar de quem? Desse ponto por elementos do conjunto. Sem passar por nenhum elemento que não seja do conjunto. Hã? Sem passar por nenhum elemento. Pronto. Eu não quero falar em termos de sequência. Não quero falar, por isso eu estou falando em termos de intervalo. Não é botar sequência na jogada, tá? Mas é isso. Então, ó, algum elemento desse conjunto é ponto de acumulação seu? Não, porque se eu pegar qualquer elemento do conjunto, quem é? É 1 sobre N. Antes dele está o quê? O 1 sobre N menos 1. Antes dele não, depois dele, né? E antes dele está 1 sobre N mais 1. E os outros estão todos antes daqui e todos depois daqui. Então, eu consigo uma vizinhança aberta e restrita aqui, aberta e restrita, que não contém elementos dele. E nenhum. E de fato, esse conjunto só tem um ponto de acumulação. Quem é? Quem é? O zero. O zero não pertence a A. Ó, o zero não pertence ao conjunto A. E zero é o quê? Ponto de acumulação de A. Por quê? Tá certo? Pois, proposição de Euclides. Dado delta positivo, existe o quê? N natural não nulo, tal que o inverso de N é menor do que delta. Significa o quê? Significa o seguinte. Está aqui o zero.
A reta numérica. Está aqui o zero. Qualquer vizinhança aberta e estrita do zero, pegue uma vizinhança aberta e estrita do zero. Ela é da forma... Ela é um intervalo desse jeito aqui, concorda? Onde isso aqui é um delta. Deixa eu concluir primeiro aqui. Qualquer vizinhança aberta e estrita do zero, você concorda que é um conjunto desse tipo? Onde esse delta é positivo? Mas dado o delta positivo, existe um n natural não nulo, tal que 1 sobre n cai aqui dentro. Ou seja, tem um elemento do conjunto A dentro dessa vizinhança aberta e estrita. Então, o zero é ponto de acumulação do conjunto A. Ou seja, eu consigo me aproximar de zero por elementos do conjunto A. Os elementos 1 sobre n. Eles estão se aproximando de quem? Do zero. Diga. Seria ponto de vizinhança aberta e estrita. Como seria esse? Já foi definido aqui. O que é uma vizinhança aberta de um ponto? Me diga. Não. O que é uma vizinhança aberta de um ponto? Completo. O que é uma vizinhança aberta de um ponto? Qualquer intervalo que contenha ele. Não é qualquer intervalo. O que é uma vizinhança aberta de um ponto? Qualquer intervalo aberto que contém esse ponto. Não é qualquer intervalo. Qualquer número P está dentro desse intervalo, tá? Isso serve, isso é vizinhança. Vizinhança tem que ter vizinhos. Não tem só eu. A minha vizinhança pressupõe eu ter vizinhos, tá? Por isso a palavra vizinhança, tá? Uma vizinhança aberta. Uma vizinhança de um ponto é qualquer intervalo que contém esse ponto. É por isso que não existe. Uma vizinhança aberta é qualquer intervalo aberto que contém esse ponto. O que é uma vizinhança aberta e estrita de um ponto? É qualquer conjunto da forma V menos P, onde V é uma vizinhança aberta desse ponto. É por isso que não existe vizinhança fechada? Vizinhança fechada não existe, então. O quê? Vizinhança fechada, então, não existe. Existe. Mas eu tenho interesse... É qualquer intervalo fechado que contém esse ponto. Mas, não. Mas desde que seja com o comprimento positivo. Tá? Tá bom? Então, se eu pego aberta, eu não preciso fazer isso. Porque uma vizinhança aberta contém um ponto, ela tem que ter comprimento positivo. Então, você tem... Tá aí o conceito. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Acho que outra pessoa perguntou mais alguma coisa. Eu ia perguntar se, caso ele não fosse em peças naturais da relação do zero, o zero deixaria de ser ponto de Como é? Se o n fossem naturais, incluindo zero... Mas eu não posso colocar o n igual a zero, porque vai ficar 1 sobre 0. 1 sobre 0 não tem definição, meu querido. Mas como é que a gente chegaria a zero? Você falou que era ponto de acumulação. Não, o zero não pertence ao conjunto. O zero não pertence a A. Algum desses números dá zero? Não. Então o zero não pertence a A. O zero não pertence a A. Entretanto, o zero é ponto de acumulação. Veja bem, nenhum dos elementos de A é ponto de acumulação de A. E o zero que não pertence a A é ponto de acumulação de A. De fato, esse conjunto só tem um ponto de acumulação, que é o zero. Porque outro número real, que não seja o zero, não é ponto de acumulação desse conjunto. Mas, diga. Não. Um ponto é ponto de acumulação do conjunto quando eu consigo me aproximar desse ponto por números desse conjunto. Olha aqui, ó. Quando isso aqui é verdade, eu estou tirando o P daqui da jogada.
Tá? Se eu estou tirando o P daqui da jogada, eu posso reformular este enunciado, posso renunciar isso aqui da seguinte forma. Um ponto é ponto de acumulação do conjunto, quando qualquer vizinhança aberta desse ponto contém elemento do conjunto distinto do ponto. Distinto do ponto. Distinto do ponto. E se P é ponto de acumulação do conjunto, qualquer vizinhança aberta não contém só um... O engraçado como são os números reais. Números reais tem umas coisas engraçadas. O fato de P ser ponto de acumulação do conjunto significa o seguinte: qualquer vizinhança aberta estrita desse conjunto, qualquer vizinhança aberta estrita deste ponto, contém elementos do conjunto. Então, olha aqui o que acontece. Olha o que acontece, para finalizar, tá? Suponha... é o seguinte, ó. Sabe o que é que eu chamo de A'? A' é o conjunto formado por cada número real P, tal que P é ponto de acumulação de A. Vocês estão entendendo essa palavra? Porque, olha, por que a escolha das palavras? Acumulação. O que é que acumula? Vai se acumulando. Qual é o sentido dessa palavra aqui? O ponto é ponto de acumulação no conjunto A quando eu posso dizer assim, quando eu posso acumular números do conjunto A perto do ponto. Tá certo? Então, observe aqui, ó. Não quero apagar a definição. Não quero apagar a definição de ponto de acumulação. Diga. Mas e quando o intervalo ele é fechado? Todos os elementos do intervalo são pontos de acumulação desse intervalo. Qualquer intervalo, cada um dos seus elementos é ponto de acumulação do intervalo. E se o intervalo, inclusive os extremos, não importa se o intervalo é fechado, se o intervalo é aberto, qualquer intervalo, aqui é a reta numérica, qualquer intervalo. Isso é isso que você tem que entender. Você, como aluno de cálculo, você tem que entender isso. É isso não. Isso você tem que entender. Você tem um intervalo AB. Não importa se ele é aberto ou se é fechado. O que importa é que A e B são os extremos do intervalo. Quem são os pontos do intervalo? Quem são... Você tem V, é um intervalo de extremos A e B. V é um intervalo... Desculpe, V não, vou chamar de A. A é o intervalo de extremos A e B. Quem são os pontos de acumulação de A? Intervalo fechado. Esses são os pontos. Se A é o intervalo com extremos A e B, mesmo que A seja aberto, ou seja semi-aberto, quem é o conjunto dos pontos de acumulação de A? O fechado. Se ele for intervalo. Se ele for intervalo. Eu estou chamando de A o intervalo de extremos A e B. A, intervalo com extremos A e B. Professor, Diga. então, por exemplo, se ele naquele conjunto A, em vez do M ser natural no nulo, ele fosse real no nulo, os pontos de acumulação seriam intervalos aí? Não. O A é o conjunto de todos os números da forma 1 sobre x com x diferente de zero. X real diferente de zero. Quem é esse conjunto? É os reais menos o zero. Porque todo número positivo é o inverso do seu inverso. Todo número diferente de zero
é o inverso do seu inverso. Então o A é esse conjunto. E quem é o conjunto de pontos de acumulação daqui? Quem é? Os reais, cara. O zero é ponto de acumulação desse conjunto. Eu posso me aproximar de zero, tanto por números positivos como por números negativos. Vocês não estão entendendo a essência de ser ponto de acumulação. Ser ponto de acumulação é que eu posso me aproximar do ponto por elementos do conjunto. P, ponto de acumulação de A, quando? O que é que está dizendo isso aqui? Quando eu posso me aproximar de P por elementos de A. Você entendeu? Tá certo? Quem é o A? Quem é o conjunto dos números que tem inverso? Está aqui. Então quem é a linha? É R. A, intervalo com extremos A e B. Quem é a linha? AB. Porque o A é ponto de acumulação. Qualquer intervalo, qualquer vizinhança aberta, estrita. Você tem que saber o que é uma vizinhança aberta. O que é uma vizinhança aberta? É qualquer intervalo aberto que contém um ponto. O que é uma vizinhança aberta e estrita de um ponto? É qualquer conjunto V menos o ponto, onde V é uma vizinhança aberta desse ponto. Isso foi bem explicado em aulas passadas. Diga. Mas o intervalo for menos infinito e mais infinito. Quem é esse intervalo? Quem é o conjunto dos pontos de acumulação do conjunto dos números reais? Quem é R'? A linha é R. Qualquer número real pode ser aproximado por números reais, diferentes dele. Tá certo? Esse diferentes dele é indispensável, porque próximo para a gente, tá próximo significa não é igual. Tá certo? Entendido? Entendido? Tá? Não é limite. Falei de limite. Limite é outra coisa. Limite usa o conceito de estar próximo. Esse próximo quantificado. Agora vamos dar a definição de limite. Por quê? Porque para responder essa pergunta, para eu fazer menção a essa pergunta, para eu mencionar, para eu enunciar essa pergunta aqui, ela só faz sentido se eu puder pôr na x cada vez mais próximo de P, mas podendo calcular f de x. Então só faz sentido responder e ir atrás de uma resposta para cá quando o quê? Quando P é ponto de acumulação de quem? Do domínio da função. Porque se eu tô, olha a pergunta, como é que eu estou fazendo a pergunta. O que acontece com f de x quando x é tomado cada vez mais próximo de P? Isso subtende que eu vou poder calcular f de x para x próximo de P e tão próximo quanto eu queira. Então o x então o P tem que ser ponto de acumulação do domínio. Aí vem a definição. Agora vem a definição de limite que eu vou dar para vocês. Você vai passar aí porque a... Quê? Hã? Calma, calma. Não vou passar a lista agora não. Calma. Definição. Definição. Agora a definição completa, tá? Sejam f uma função, L não, P um número real, P um número real e L também um número real, tá? E L também um número real. Vamos lá. Nós... Deixa aqui direito. Nós dizemos... Agora que vem a definição. Ó. Nós dizemos que L é limite de f de x
com x tendendo a P, tá? Nós dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a P.